O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justo diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas, enfeitais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Amados filhos e filhas, vamos repetir a novena que estamos fazendo, que nós estamos aqui numa casa que tem por padroeira Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas. Então vamos pedir: Nossa Senhora de Guadalupe, fazei-nos perseverantes na oração. Nossa Senhora de Guadalupe, fazei-nos perseverantes na oração. Vamos repetir uma terceira vez: Nossa Senhora de Guadalupe, fazei-nos perseverantes na oração. Queridos filhos, nós estamos neste ano no Evangelho de Mateus. Estamos no capítulo 23. E é bom lembrar que Mateus escreve o Evangelho, os relatos do Senhor, voltado para um público. Que público? Para os judeus convertidos ao cristianismo. Isso tem um sentido muito grande. E repito essa informação, porque é a partir dela que vou discorrer, e é a chave de leitura do texto de hoje. Mateus, o primeiro evangelista, ele escreve o evangelho voltado, destinado a todos, mas principalmente para os judeus que se converteram ao cristianismo. Então, o que isso significa? Que ele se vale dos costumes judeus e os reinterpreta à luz de Jesus Cristo. O capítulo 23, de modo particular, e só não foi lido na íntegra, porque nós tivemos um dia uma mudança da liturgia pelos santos, mas são chamados os ais de Jesus, que na verdade, podemos até dizer que são 7. Hoje, o Evangelho fala do 6º e do 7º. Ontem eu expliquei, era do 5º, do 4º e do 5º. Mas hoje nós já podemos ver um pouco mais na sua totalidade. Primeiro eu explico o Evangelho e depois as implicações do Evangelho. O 6º ai de Jesus, ai de vós, por isso é chamado invictas, 7 investidas, 7 ais. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas. Então uma denúncia,
é uma exclusividade de Mateus. Mateus está escrevendo para a comunidade, e essa interpretação, lembra que eu falei? Judeus convertidos ao cristianismo. Mateus tem o trabalho de mostrar elementos da cultura judaica, aquilo que é feito a partir daquilo que Jesus denunciou, daquilo que não batia com nosso Senhor Jesus Cristo, e mostrar que na comunidade cristã não deve ser assim. Repito, não por falta do que dizer. Mateus, ele é profundo conhecedor, ele era judeu, mas ele é profundo conhecedor da lei mosaica. Ele pega aquilo que os fariseus, os judeus, os mestres da lei, interpretavam a lei mosaica e viviam. Como que Jesus, a vida de Jesus Cristo não batia com a forma deles viverem, tanto que resultou na cruz. Os próprios judeus o mataram, para dizer à comunidade cristã que surgia: entre vocês não deve existir isso. Conseguir interpretar, acompanhar o raciocínio? É fundamental isso. Então, quando nós ouvimos esses ais de Jesus, esses 7 ais, nós somos chamados a avaliar a nossa comunidade hoje, a igreja hoje, e o nosso viver como cristão, porque esse era o sentido de Mateus, esse é o objetivo de Mateus. Então, o 6º ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas. Ao mesmo tempo, ai de vós, comunidades, ai de vós, paróquias, ai de vós, cristãos, coletivamente, individualmente, que agirem assim. Como? Como sepulcros caiados. Por fora, bonitos. Por dentro, cheio de ossos de mortes e de podridão. É assim, quando a gente vai no cemitério, o que é que a gente vê? A gente até pode ver túmulos significativos, né? Eu diria mais simples, mais bem elaborados, nada contra. Mas às vezes, por fora, é bonito até você pode dizer: nossa, que bonito esse túmulo. Mas o que tem dentro do túmulo? Se já faz muito tempo que enterrado foi, ossos ressequidos. Se faz pouco tempo que foi enterrado, podridão. E Jesus usa isso para dizer que nós não podemos ser assim. De novo, é sempre aquele elemento, aquela tensão entre o ser e o parecer. Nós não podemos ser podridão e parecer sepulcros bonitos por fora, porque eram caiados. Repito, porque o cal purificava, o cal fazia com que tivesse evidência. Ali é um sepulcro, não posso tocar. Lembremos que existiam muitas restrições de um judeu no cemitério. Nesse contexto, nós devíamos nos perguntar: será que às vezes nós não precisamos, lembrando a de ontem, procurar limpar por dentro o copo, do que ficar preocupado com fora? Aqui não é uma autenticidade que o Senhor está pedindo, que nós sejamos cristãos autênticos. Aí rapidamente a gente vai dizer: mas fulano não é autêntico, Beltrano não é autêntico. Será que nós vamos, todos nós, meus irmãos, vamos experimentar a verdade? Que é essa verdade? O próprio Evangelho diz: nós prestaremos conta das nossas ações. Todos nós. Então, nessa altura, nós não podemos querer justificar os nossos erros apontando os erros dos outros, porque fulano, porque Beltrano. Não,
vamos cada um olhar para si mesmo. E realmente aqui é uma atitude de quem quer mudança. Porque senão nós sempre vamos ter elementos negativos. Sempre vai ter alguém que é pior do que eu. Sempre vai ter alguém que faz errado. E se eu pegar esse erro para justificar o meu erro, eu estou sendo no mínimo tolo. Então, o que é que Mateus está dizendo? O evangelista para a comunidade: não ajam assim. Da mesma forma, se lembramos os outros ais de Jesus, que Jesus diz assim: não fique esperando rezar para aparecer, para serem chamados com nomes honoríficos. O próprio Jesus disse: ninguém se chame mestre, somente Deus. Nosso Senhor disse que entre a comunidade não sejamos, não é uma questão de não ter autoridade. Tanto que o evangelho de domingo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E quem lembra um pouquinho do sermão, eu dizia: o poder como serviço, a função como serviço, a autoridade como serviço. Mateus está dizendo: ninguém fique à cata de reconhecimento. Gente, isso traz uma liberdade tão grande para quem faz. Isso traz uma liberdade tão grande em Jesus Cristo. A liberdade daquele que faz por Jesus. Se alguém reconhece ou não reconhece, você não fez pelo reconhecimento. Você entende essa liberdade dos cristãos? Se você, lá na tua vida pessoal, fez a caridade, ajudou um funcionário, ajudou alguém que se passou pela tua vida, não importa como você ajudou, se ajudou. Se é reconhecido ou não, isso é o menos importante. Em contrapartida, Mateus está dizendo que os fariseus, ele critica os fariseus e os mestres da lei. O que eles faziam? Andavam com os filactérios, andavam com uma caixinha, porque diz lá na lei mosaica, é preciso acordar com o mandamento do Senhor na mente. Então eles colocavam uma caixinha aqui, com as leis do Senhor. Não é que isso é ruim, é que eles ficavam presos em ter a caixinha na mão, os filactérios dos mandamentos, mas na hora de amar a Deus e amar ao próximo, negligenciavam. Lembremos outro texto, de pagar o dízimo de coisas ínfimas, que eram dracma, eu não sei dizer centavos do real, não sei dizer na língua, na moeda deles, que era dracma, centavos do real, preocupado em pagar o dízimo do hortelã, do cominho e das coisas pequenas. Mas quando era para fazer justiça, 3 palavras: justiça, misericórdia, e tinha mais uma palavra, e fidelidade, falhavam nas 3. Que a comunidade, que a igreja nascente em Jesus Cristo, sobre a pedra de Pedro, domingo, o forte fosse exatamente esses 3 temas: fidelidade, justiça, misericórdia. Quando hoje no Evangelho, que vai terminar os ais de Jesus, amanhã já são outros, fala o 7º: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas. De novo, Mateus mostrando que estava errado, e aqui o último, você vai entender bem: que construís sepulcro dos profetas e enfeitais o túmulo dos justos. Aqui Jesus está fazendo uma questão séria, atribuindo quem matou os profetas? O próprio judeu, o próprio povo. Quem foi que matou no Antigo Testamento os profetas? Os próprios pais, o próprio povo de Deus que não aceitou. E olha que engraçado, lá foram mortos. Aqui os filhos daqueles que mataram levam
cuidam dos túmulos, e dizendo uma frase que às vezes nós dizemos: se eu tivesse vivido no tempo do profeta, Mateus está dizendo, eu não teria os matado. Ora, quantas vezes nós falamos: se eu tivesse vivido no tempo de Jesus, eu não o teria matado. Será? Sinceramente, será? Oi, filha, eu estou sem máscara. Seu nome? Pedido de oração? Há uma oferta, tá bom. Tem teu nome aqui? Que eu preciso lançar. Depois alguém pega com a senhora, que a gente vai mandar para a tesouraria da obra. Ou se for para o santuário, vai ser agora, fica para o santuário. Mas continuando. Vós construís sepulcros. Quantas vezes a gente diz assim: se eu tivesse lá, imagina que eu teria matado Jesus. Só que se Jesus viesse hoje, se Jesus encarnasse hoje, 2020, em plena pandemia, e fizesse todo o seu anúncio, eu não sei quem o seguiria. Eu tenho dúvidas se nós o reconheceríamos. Um grupo sim, mas a grande maioria não mataria na cruz. Se não tem pena capital aqui no Brasil, ficaria no esquecimento, ficaria, sem dúvida, com poucos discípulos. Então veja que Mateus está dizendo algo muito sério. Os pais mataram os profetas, e Mateus está dizendo: vocês estão seguindo o caminho, e de fato seguiram, condenaram Jesus. Está aqui, é um ai de Jesus. E veja que isso nos atualiza. Aquilo que eu e você temos que nos perguntar com muita frequência: quem é Jesus para mim? É o domingo ecoando na semana. Quando esse evangelho nos é apresentado, esses 7 ais contra os fariseus e os mestres da lei, eu e você somos questionados a refletir a nossa própria religiosidade. Eu diria, sem dúvida, agora passando rapidamente, um por um, o que o Senhor está nos pedindo? Que não sejamos um peso para o nosso irmão, um motivo de sermos um objetar, de ser uma pedra de tropeço para quem quer seguir o reino. É o primeiro ai. Segundo, que não, na nossa vida, nós não sejamos aqueles que vivemos como cegos, jurando pelo templo, jurando pelas coisas, prometendo o que não cumprimos, mas que digamos sim quando é sim, não quando é não, e compreendendo, cegos, a oferta ao altar santifica a oferta. Com efeito, quem jura pelo altar, jura por tudo que está sobre ele. Quem jura pelo templo, jura por Deus que habita no templo. Ai de vós, a verdade liberta. Seguindo os outros ais, ai de vós que fica no supérfluo, que não olha que a grande podridão está no interior. Ai de vós, cristãos, que vivem uma dicotomia, que vivem uma fé de aparência. Ai de vós, cristãos, e aqui como povo de Deus, o mesmo conceito que eu expliquei domingo, o conceito de povo de Deus, que somos todos nós, bispos, padres e leigos. Aqui no batismo nós temos a mesma dignidade, somos igreja na dignidade batismal, funções diferentes, autoridades diferentes, mas sempre como serviço. Portanto, o que o Senhor está pedindo da nossa conversão?
O que o Senhor está pedindo para a igreja de hoje? Uma conversão. Agora vamos no particular. O que o Senhor está pedindo na tua vida para ser expurgado, ser tirado? O que o Senhor está pedindo para ser purificado? O que é que a palavra de Deus, ela, nesses últimos dias, porque estamos terminando esse capítulo 23, amanhã já muda a temática, o Senhor está dizendo, enquanto é tempo, mude. Nós estamos numa semana que eu tenho enfatizado, que amanhã celebraremos Santa Mônica, quinta-feira, em plena quinta-feira, que às 19, eu rezo a missa do meio-dia, mas às 19 horas, nós fechamos as 7 quinta-feiras de cura e libertação, e não vou terminar, já tem a próxima. Mas onde que o Senhor está pedindo, na tua vida pessoal, isso aqui eu preciso expurgar, isso aqui detona como meu ser cristão? Onde que no seio da tua família, você precisa, e eu precisamos realmente rever. Nós estamos há um mês falando da Sagrada Família, e se acha que é por acaso que hoje aquela mulher consegue a ligação, e quem está acompanhando no rádio, é só fazer um pouquinho de memória, como esse mês entrou problemas familiares, como esse mês entrou crises terríveis, como esse mês foi só mexer, entrou tantos aspectos que estão ameaçando a família. Então a palavra de Deus, por si só, ela nos acusa. A palavra de Deus não é só doce, ela é também amarga. A palavra de Deus, ela cai na nossa vida e tem que provocar, como diz o profeta Isaías, é como a chuva que cai na terra e não volta sem cumprir o seu papel. A palavra de Deus, quando é lançada em mim e você, ela tem que produzir, ela tem que despertar, ela tem que dar efeitos. Hoje nós aqui nos reunimos e também só queria dar uma palavrinha sobre a primeira leitura, não tem como. São Paulo, a comunidades dos Tessalonicenses. Aqui, meus irmãos, é um grito contra a preguiça, viu? E às vezes ninguém gosta de dizer, sou preguiçoso. Mas a preguiça é algo que existe. Se não existisse, não era um dos pecados capitais. Ou decorrência. E Paulo diz assim: quem não trabalha, não deve comer. Claro que a preguiça no mundo do trabalho, já dizia Provérbios, uma pessoa preguiçosa vai à falência, está na Bíblia. Uma pessoa preguiçosa põe tudo a perder, também está em Provérbios. A preguiça existe sim, é algo que nós temos que lutar, no mundo do trabalho, nos nossos trabalhos, mas também eu diria a preguiça espiritual. O que é preguiça espiritual? Há coisas que dá preguiça. Alguém vai me dizer, discutir relação da preguiça, enxugar gelo da preguiça, dar banho em porco da preguiça. Mas tem gente, vocês dão risada, mas preguiça de melhorar, de ascender, de se santificar, essa também é uma preguiça. Tá bom assim, tá bom, nem um pouco mais, nem um pouco menos. Santa Teresinha chamava a atenção disso, de pessoas que querem ser santo raso, querem ser cristão rasos. O que é isso? Eu faço o menos. Tem muita gente que faz essa opção de vida. Eu quero fazer o menos possível, quero evitar a fadiga,
Já ouviu esse termo? Evitar a fadiga. O menos. Limpar a casa, menos possível, só onde passa o padre, como diz, por onde passa a procissão. Fazer meu trabalho, estou ganhando para isso, mas eu faço o básico, para não ser chamado a atenção, mas também para não me evitar a fadiga. Vou fazer o meu trabalho na minha profissão, faço, sabe? Santa Teresinha dizia que nos faz cristãos desqualificados. Ela não usa essa palavra, mas ela dizia: eu não quero ser santa pela metade. Eu só me chamou a atenção na primeira leitura, porque tudo bem, é pandemia, mas a preguiça é algo que nós temos que nos cuidar. Eu digo, nos afazeres das coisas simples, do seu trabalho, dentro de casa. Tenho preguiça de falar com meu filho, tenho preguiça de brincar, tenho preguiça de fazer as lições com ele, nesse tempo em que a gente sabe que o reforço escolar vem mais dos pais do que qualquer internet. Tenho preguiça de ajudar o próximo, tenho preguiça de rezar, tenho preguiça de me corrigir, tenho preguiça de melhorar. Pelo menos foi isso que me trocou a palavra. Diz ali de novo a primeira leitura, Paulo dizendo assim: eu nunca recebi nada de graça, eu nunca vivi às custas de vocês. O pão que eu comi na comunidade de vocês, Paulo sofreu muito, viu? Quem imagina que Paulo foi fácil? Paulo terminou a vida. Eu estou fazendo uma análise. A maioria das comunidades que ele fundou viraram as costas para ele. A maioria. Paulo terminou a vida meio que sozinho. Não, sozinho entre aspas, com Deus. Mas das comunidades que ele formou, teve muitas que não queriam nem que ele pisasse mais. Mas ele disse: eu nunca vivi na ociosidade. O pão que eu comi, eu trabalhei para isso. Trabalhei com esforço, fiquei cansado, trabalhei dia e noite, porque eu não queria ser pesado para ninguém. Não que eu não tivesse direito de fazer isso, mas eu queria ser um exemplo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, eu dei uma regra. 2 pontos. Qual a regra? Quem não quer trabalhar, também não deve comer. Que a paz esteja com vocês. Filhos queridos, isso nos faz pensar bastante. Pelo menos deveria.